Sejam muito bem-vindos ao quadro Verdade Nua e Crua. E no vídeo de hoje, nós temos Pastor César Cavalcante, que questiona batismo para quem não tem casamento no civil. Temos também Missionária, que profetiza a morte dos rebeldes dentro da igreja. E Pastor Carlos Eduardo, que diz que o Eliseu Rodrigues ele quer ser o apóstolo Paulo desta geração. É porque eu sou cristã e eu ia vir com uma sainha curta. Aí o Espírito Santo me incomodou e falou: não vá, vai de vestido. Curta, dança, mas faça o que é certo perante a Deus. É intrigante ver que, segundo a moça, o Espírito Santo a incomodou para tirar a saia curta, mas permitiu com que ela fosse ao carnaval. Logo, o Espírito Santo, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, o Espírito Santo não é conivente com o pecado. Está em um dos maiores eventos mundanos, que blasfema contra Deus, que blasfema contra a família, que blasfema contra tudo que é sagrado. E ainda dizer que tem que agradar a Deus estando ali, isso é impossível. O apóstolo Tiago diz que não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Ou a gente é amigo de Deus ou amigo do mundo. Porque sendo amigo de Deus, seremos inimigos do mundo, e sendo amigo do mundo, seremos inimigos de Deus. O Eliseu Rodrigues, às vezes, ele quer ser o apóstolo Paulo dessa geração. Parece que só ele sabe tudo. Ele força, né? Ele força. Eu fico muito assim quando o cara vai dar opinião. Porque o escritor falando de tal, porque o escritor... Quer dizer, ele nunca tem uma ideia. Ele pega sempre a opinião de alguém para embasar. Não que não possa. Não há problema algum em basear a sua ideia na ideia de outros. Desde que a sua ideia e a ideia de que você está tendo ideia não fira as escrituras. Mas assim, você tem que ter a sua, né? A sua tese. Sim, sim. E eu percebo também que pessoas assim, Pastor Carlos, é gente que percebe quando o outro não tem o mesmo conhecimento. E quer tripudiar, né? Rapaz, fica feio demais. É complicado afirmar tais coisas, pois nós não sabemos a intenção do coração de ninguém. Mas em Filipenses 1,18 vai dizer que, todavia, importa que Cristo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Paulo diz que também nisso se regozija. Então, falou pro Miguel, né? Você não pode falar sobre casamento que você não é casado e tal. Não sei se você viu isso. Eu vi. Miguel, então eu não posso pregar sobre crucificação, porque eu não fui crucificado. Não há um limite para a pregação do Evangelho. Para falar de qualquer assunto. Nesse assunto eu vou tocar, nesse assunto eu não vou tocar. A palavra de Deus, ela corta como espada de dois gumes, que ela tem o poder de dividir a alma e o espírito. Então, ela vai entrar em todas as áreas da vida do ser humano para poder redimir esse indivíduo. Eu vou matar Saul! E não é um, e não é dois, e não é três, é vários. Eu fico tentando entender essas profecias aonde Deus só fala em matar. No Antigo Testamento, Deus levava os seus profetas em visões para os mostrar como eles seriam castigados e assim Deus redimiria o seu povo. Pois Deus não queria perder o seu povo. Deus queria que o seu povo se voltasse a ele. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver por diversas vezes Deus chamando a atenção do seu povo para retornar para ele. Essa profecia dessa missionária vai nos mostrar que parece que Deus ele já não tem mais o mesmo sentimento de querer salvar o ser humano, quando na verdade isso iria contra a própria palavra que diz que a vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvos. Então eu analiso esse tipo de profecia e eu começo a questionar a Deus o porquê. Até porque Deus não volta atrás na sua palavra. Então é só olhar para a profecia e julgar a profecia. E não tem essa de julgar a profecia e não o profeta, pois isso não existe. O profeta também precisa ser julgado. Do norte ao sul, do leste ao oeste, tem Saul que eu vou ferir na alma. A espada vai entrar na carne de Saul. Eu tô cansado de falar. Acabou com a etermica é sobre
É questão de dias. É questão de dias. Eu vou sacudir esta nação de uma tal maneira que o solo vai rachar. Já começam as profecias para 2026. E aí a gente vai conhecendo os profetas. Pois aquele profeta a qual profetizou e aconteceu, esse é verdadeiramente o profeta de Deus. Mas aquele que profetizou e não se cumpriu, esse deve ser envergonhado diante de todos. Eu vou sacudir esta nação de uma tal maneira que o solo vai rachar, o solo vai tremer, prédios vão cair. Eu vou sacudir de tal maneira que eu vou entrar nas casas elegantes, eu vou entrar nos prédios de luxo, eu vou descer nos condomínios para mostrar que eu sou. Escutem bem a profecia, pois se não se cumprir, vai entrar para o quadro de falsos profetas 2027. Ouvindo isso, parece que a vinda de Cristo vai acontecer esse ano ou Deus vai destruir a terra de vez. No livro de Apocalipse, Jesus ele vai julgar a todos, rico e pobre, independente da sua ideologia, vão estar diante de Cristo. Enquanto isso não acontece, cada um vive a sua vida do jeito que quer, segundo os conselhos do seu próprio coração ou segundo os conselhos da palavra de Deus. Mas lembre-se, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Porque na Bíblia não se pede uma certidão de casamento no cartório antes de batizar a pessoa. A pessoa se arrependeu, se converteu e se arrependeu de verdade, está lá na comunidade, seja bem-vindo, você vai ser batizado. No Brasil, o casamento civil passou a valer a partir do ano 1890. Os textos bíblicos, em momento algum, mencionam o casamento civil como uma regra única para o batismo. Na verdade, nem menciona a palavra casamento. É assim que funciona. Agora, a doutrina dos homens é diferente. Então aqui você levantou um problema que é comum. E eu vou levantar outro para o senhor corroborar na sua Obrigado, fala. obrigado. Para o senhor corroborar aqui na sua fala. A questão, às vezes, não é nem só o casamento. O camarada tem um vício que está lutando, o cigarro, por exemplo, que tem muitos casos assim também, que a pessoa deseja ser batizado, mas não consegue de jeito nenhum. Obrigado. Larga ali o derby. Não sei se existe. Derby, é o Hollywood, né? E tem aqueles outros, o cigarro mesmo. Tem o cacique também, lá na Bahia, o povo usa muito aqueles fumos. Então, né? veja só. Então vamos finalizar o assunto aqui do casamento. Então a irmã, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser batizada. Ela está pedindo batismo. O que impede ela de ser batizada? Ela crê que Jesus Cristo é o Salvador. O batismo nada mais é do que uma confissão de fé. Que aquela pessoa que está descendo as águas no batismo, ela está anunciando que ela não quer mais viver a mesma vida. Que ela não quer mais compactuar com as ações da sua velha criatura. Ela quer morrer para o mundo. E o texto sagrado diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se essa pessoa que está querendo batizar, mas não é casada, ela crer em Jesus, isso é motivo suficiente para que ela seja batizada. Gostou desse vídeo? Então comenta aqui qual a tua opinião sobre os vídeos que nós comentamos no dia de hoje.